Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Consulta com a Gi, um programa onde eu respondo as dúvidas dos meus seguidores e das minhas seguidoras sobre como reverter o pré-diabetes comendo tudo que gosta. Oi, Eduardo. Estou aqui pela primeira vez. Obrigada, seja muito bem-vindo, fique tranquilo, estamos só nós. Obrigado. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Minha pergunta é o seguinte, inclusive eu fiz o exame, eu já fiz essa pergunta para você já me respondeu, eu vou retornar, porque até alterou um pouco as taxas. Eu fiz o exame no sábado e minha glicose deu 113, né? E a glicada 5,8, né? Uhum. Eu tomo Glifage, tomava 2, o médico reduziu para 1, né? Um à noite, diariamente à noite, né? E eu estou aqui para saber assim, a tua opinião, porque assim, eu tenho muita divergência de médicos, né? Médico tem médico, assim, eu já cheguei a tomar 4 Glifage diariamente. Você foi diagnosticado com diabetes? Não, não é assim diabetes. Não? O máximo da minha diabetes que deu foi 119, que chegou uma vez 119, com a glicada 6, uma vez. Foi em 2019, se não me engano. Aí a médica já entrou com 4 Glifages, ela queria estar com uma injeção. Aí eu falei assim, calma aí, a primeira vez que eu venho na consulta, vamos conversar primeiro. Aí o que ela fez? Ela entrou com 4 Glifages. E eu fiquei tomando 4 Glifages durante quase um ano ou mais. E aí baixou. Vários médicos, e os médicos, inclusive, um que eu fui agora, o último, ele pediu meu exame da época, que essa médica me receitou os 4 Glifages, e falou que não entende por que ela receitou os 4 Glifages. Então, assim, a gente fica muito em dúvida, né? Sobre até os médicos, cada um tem um procedimento diferente. Então, Eduardo, de fato, eu também não concordo, ainda bem que não sou só eu, né? Dessa prescrição de glifage, principalmente se você estava no pré-diabetes. O pré-diabetes, ele é uma fase antes do diabetes, então você ainda tem o seu pâncreas funcionando, né, bem até para ele conseguir manter o açúcar dentro dos níveis normais, aí do desejado para o corpo. E bastariam, e bastam, acredito que vão bastar para você, pequenos ajustes, alguns ajustes com relação à alimentação, exercício. Eu não sei como que é o seu trabalho, se você fica muito tempo sentado. E também com relação a controle emocional, porque ansiedade, estresse também impacta. E quando a gente recebe um diagnóstico, né, seja de pré-diabetes ou de diabetes, no seu caso, né, um pré-diabetes com recomendação de medicamento, eu acredito que mexe bastante, né, com o nosso emocional. E então, de fato, não precisaria tomar remédio, e eu acredito que hoje você está tomando você falou, né? Você toma um. Você não vai tirar o remédio do nada, mas eu recomendo que você comece a fazer as mudanças que precisam ser feitas, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, e aí você vai voltar no médico para avaliar novamente. Se a sua glicemia começar a baixar, provavelmente o médico vai tirar, ou ele deveria tirar a medicação para você procurar fazer o controle da sua glicemia sem medicamentos, somente com os seus hábitos, com o seu estilo de vida. Eu chamo isso, dentro do método glicemia normal, eu chamo isso de ciclo natural da glicemia normal. Quando você colabora com o seu corpo, com a natureza do seu corpo, ela vai fazer o papel dela bonitinho, assim como nos outros animais, né? O nosso sistema, ele é muito bem feito para remover o açúcar do sangue. Só que a gente precisa dar para ele as condições necessárias para que esse trabalho seja feito, para que ele consiga entrar nesse ciclo natural onde a sua glicemia vai se manter normal. Então, todo o meu trabalho, ele é em volta de proporcionar essas condições para o corpo, para que esse ciclo funcione bonitinho, como ele nasceu para funcionar. E aí, quando a gente entra com medicamento, bagunça tudo, porque esse medicamento ele vai mexer no sistema nervoso central, e depois é mais difícil um pouco para a gente resgatar essa natureza, mas é possível. Então, eu queria saber
saber de você, Eduardo, como está a sua alimentação hoje? Você faz algum tipo de dieta ou você está comendo Fazer normalmente? uma restrição, né? Eu tento fazer uma restrição. Assim, geralmente de segunda a sexta, principais refeições, almoço e jantar, são excelentes. É o trivial. O arroz, feijão, uma salada e uma proteína grelhada. Não como fritura, não como essas coisas. O problema maior são os intervalos. Eu sou, entre aspas, viciado em doce. Eu gosto muito de doce. Muito, muito mesmo, muito mesmo. Então, Uhum. assim, eu sempre tenho alguma coisa guardada. Por exemplo, eu como biscoito recheado. Antigamente eu abria um pacote de biscoito e comia o biscoito na hora. Hoje em dia o pacote dura 3, 4 dias. Eu vou lá, como dois, Hum, né? muito bem. E de manhã, como eu sou muito ansioso, de manhã, por exemplo, eu acordo 6 horas para ir para academia, né? Então, como eu sou muito ansioso, essa alimentação da manhã, ela é muito, porque eu não consigo. Aqui que eu faço? Eu acordo, como os dois biscoitos, três, recheado, aí tomo um whey, né? Se tiver whey em casa, eu tomo. Se eu não tiver, eu tomo achocolatado, tento ter um achocolatado Linea, aquele Linea sem açúcar, que diz que não adianta nada, mas é melhor que Nescau. Eu acho que é melhor que Nescau. Aí eu vou para academia, né? Aí volto. Por exemplo, agora, acabei de comer 2 pães de forma integral. Agora eu vou até o almoço sem nada. Mas assim, acabo de comer, por exemplo, a minha sobremesa, às vezes é um quadradinho. Eu também comi uma barra de chocolate toda. Agora estou comendo um quadradinho depois das refeições. Às vezes. Ontem, por exemplo, eu comi um caqui. Ainda consegui trocar o chocolate por um caqui, uma fruta. Então isso eu vou tentando. Mas mesmo, assim, a minha alimentação, dentro do possível, eu acho ela regular para boa. Certo. E final de semana? Aí, final de semana final de semana Ah, da final de semana. É o final de semana do lixo. É assim, Eduardo, infelizmente a maioria das pessoas criou na mente essa impressão, essa sensação, essa crença mesmo, né, de tanto a mídia falar, os médicos falarem, que doce faz mal, né, que o chocolate faz mal, enfim. E aí a gente ficou com medo desses alimentos, de pão, a gente ficou com medo de macarrão, ficou com medo de doces, ficou com medo de chocolate. E esse medo, ele faz com que inconscientemente a gente tenha mais desejo ainda por aquele alimento. Somado a isso, tem a questão da ansiedade, né? Que a ansiedade, ela nada mais é do que uma sensação de perigo que a gente tem. E essa sensação de perigo, o nosso corpo, ele lida de uma forma que não é das melhores. Que é, assim, não é das melhores hoje. Já foi útil lá atrás, quando ele estava no meio, quando o ser humano, o humano estava no meio da floresta, e ele estava ali sozinho, e aparecia um predador, e aí vinha toda aquela descarga de hormônios da ansiedade para falar, ó, foge. E hoje a gente tem essa mesma descarga de hormônios, só para liberar mais açúcar no sangue, para ter energia para fugir, só que a gente não tem do que fugir. E essa energia, esse açúcar, ele fica circulando no sangue. Junto com isso, essa ansiedade faz com que, às vezes, a gente coma mais e procure alimentos doces. Porque desde a nossa infância, a gente aprendeu que o doce acalma. Era aguinha com açúcar para acalmar, um docinho para acalmar a criança. O leite que a gente recebe quando a gente nasce, ele é doce. Então, o nosso paladar gosta do sabor doce. E aí, no momento de ansiedade, a gente busca essa tranquilidade, esse alívio no doce. Então, juntou com medo de comer, e aí a gente acaba ficando viciado no doce mesmo, com essa sensação de falta de controle com relação ao doce. Só que o doce, ele não é um problema se você conseguir colocar ele dentro da sua rotina de uma forma tranquila, não como algo proibido, mas como algo permitido, onde assim como os outros alimentos, você vai sentir prazer, satisfação e gratidão por aquele alimento.
Basta você saber que em quais momentos do seu dia o doce ele não vai dar um pico de açúcar no seu sangue. Então, um deles é justamente trabalhar para aliviar a ansiedade, então atividade física, pausas, uma boa noite de sono, procurar não ficar muito no celular ou ver notícias à noite. Tudo isso vai ajudar a aliviar a ansiedade e já vai fazer com que o açúcar, com que o seu corpo não jogue mais açúcar no sangue sem necessidade. E quando você come o açúcar, o doce, quando você inclui o doce em alguns momentos do seu dia, de uma forma estratégica, ele também não vai dar pico de açúcar no seu sangue. Porque qual que é o problema do doce? Se eu pegar aqui, ó, eu deixo aqui, ó, pertinho de mim, um docinho, às vezes eu como depois do almoço, de sobremesa. Qual que é o problema de um doce? Quando você come um doce, ele faz a digestão mais rápido. Principalmente se for um chocolate mais ao leite, né? Que na verdade ele tem mais açúcar do que o outro chocolate amargo. Então a proporção de carboidrato nele é alta. Então quando você come um doce, ele faz a digestão muito rápido e dá uma carga de açúcar. Por essa digestão ser rápida, o açúcar no sangue sobe muito rápido. E o seu corpo ele não quer ficar com açúcar no sangue alto. Ele vai tentar de todas as maneiras tirar esse açúcar do sangue. Então ele vai botar o seu pâncreas para trabalhar, para liberar bastante insulina, para tirar esse açúcar do sangue. Se você fizer isso muitas vezes, por muitos anos, como acontece com a gente, o seu pâncreas vai chegando lá perto dos 40 anos, ele vai ficando mais cansadinho. Por isso que depois dos 40, geralmente, que vão começar a aparecer o pré-diabetes, o diabetes, porque o seu pâncreas ele já está cansado de trabalhar. Para algumas pessoas, isso também acontece por conta da resistência à insulina. Então, se a pessoa engorda, se a pessoa não faz atividade física, que parece que não é o seu caso, né, que faz musculação, que faz academia, se a pessoa tem falta de massa muscular, significa que ela tem mais gordura. Essa gordura também vai causar uma dificuldade da insulina tirar o açúcar do sangue. E esse açúcar vai ficando alto no sangue, causando vários prejuízos. E não precisa chegar no diabetes para esse prejuízo acontecer. No pré-diabetes, esse açúcar a mais de 100, ele já vai começar ali a causar problemas nos seus vasos sanguíneos. Então, quando chega no diabetes, já está bem ruim, né? Então, a gente tem que, o quanto antes, reverter no pré-diabetes. E a oportunidade é que ainda você não começou a tomar remédio, ou não deveria ter começado a tomar remédio, né? Você consegue, o seu pâncreas ainda está funcionando. Então, o que a gente faz com o doce, já que você me falou que é viciado em doce? O ideal é você consumir esse doce combinado com outros alimentos. Mas não é outros alimentos que tenham muito carboidrato. São outros alimentos que tenham mais proteína, fibra, gordura. Quando você me diz assim, o meu almoço eu julgo que é legal, né, durante a semana. Como equilibrado, como lá o arroz, a carne, a salada. A melhor hora para você comer o doce é de sobremesa. E aí é qualquer doce. Você pode escolher aquele que você gosta mais, né? É lógico que se a gente pensar em qualidade, os doces mais naturais, os doces de fruta, feito com fruta, né? Vamos pensar aqui uma goiabada, um doce de compota de fruta, ele vai ser um pouco mais saudável do que um alimento mais processado, do que um doce mais processado. Mas se você tiver esse equilíbrio de não comer demais e consumir esse doce junto com outros alimentos, esse açúcar no sangue, esse açúcar do doce, ele não vai dar um pico no seu sangue. Porque a digestão, ela vai ficar mais lenta. Toda vez que você coloca fibra, proteína e gordura na sua alimentação, a sua digestão vai ficar mais lenta. E aí o seu pâncreas, ele vai precisar trabalhar menos, ele vai liberar insulina de acordo com a digestão. Se a digestão é mais lenta,
a liberação de insulina é mais lenta, o seu pâncreas não vai precisar se matar de trabalhar, como ele está fazendo, como ele acaba fazendo. E aí isso entra no final de semana também. Se no final de semana você chuta o pau da barraca, come muito, né, come demais, de repente, né, muita gente às vezes no final de semana acaba exagerando na cerveja, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu sei que isso é comum acontecer, porque eu vejo assim ao meu redor, né? Mas a gente acaba, às vezes, não dando preferência para frutas, para salada, né? No final de semana a gente acaba fazendo um prato menos colorido, justamente porque a gente não quer pensar, né? Final de semana quer relaxar. E aí a gente acaba dando uma carga. A partir de segunda-feira. Só faço compra de legume, verdura, tudo a partir de segunda. Exatamente. E aí você não precisa ficar nesse controle do que você vai comer. Se você tiver esse cuidado, né, de preparar também uma salada no final de semana, de repente vai encontrar com os amigos, seja a pessoa que leva a salada, né? Ou pelo menos que leva, vou para um churrasco, leva a carne, leva a salada também, porque você não precisa se privar de nenhum alimento que você gosta, então mesmo que você faça, né, que você participe de uma refeição onde tem lá um bife à parmegiana, que é fritura, que, né, que tem bastante gordura, você tem a salada junto, você já compensa, você já dá esse alívio para o seu corpo de ter uma digestão mais lenta, né, mais tranquila, e ele vai aproveitar melhor os nutrientes. E aí você não vai ficar precisando ter essa preocupação do que você vai comer. E aí você pode ter os doces todos os dias, mesmo nos finais de semana. E a partir do momento em que você tira da sua mente esse negócio de que é proibido, quando você comer, você não vai sentir culpa. Você vai sentir um outro sentimento que é muito melhor para o seu metabolismo, que é o sentimento de satisfação. E o sentimento de satisfação deixa o corpo o quê? Tranquilo. Junto com o sentimento de satisfação, como você não tem medo, você tem um outro sentimento, que é o sentimento de segurança. Se você se sente satisfeito, se você se sente seguro, o seu metabolismo vai funcionar bonitinho, ele não vai ficar jogando açúcar no sangue para você fugir. Ele vai tirar o açúcar do sangue, porque você está tranquilo, e aí são outros hormônios que trabalham nessa sensação de tranquilidade. Então, o seu pâncreas ele vai funcionar tranquilo, ele vai remover o açúcar do sangue, e eu fiquei muito feliz de saber que você faz academia. Só tem uma dica para eu te dar com relação à academia. Prefira o whey, não antes do treino. Na verdade, se você come bem, se você come proteína, se você come gordura, se você come um bife no almoço, um bife no jantar, e você toma, não sei se você toma leite, mas se você come queijo, né, queijo nos intervalos, queijo no café da manhã, você não precisaria do whey, de verdade. Eu acho que o whey, eu tenho certeza que o whey ele vai fazer com que o seu rim tenha que trabalhar mais, desnecessariamente. A proteína que você precisa para manter e ganhar músculos, você consegue muito tranquilamente através da alimentação. A não ser que você fosse um atleta que 100 gramas a mais de músculo iria fazer diferença. Não é o seu caso, eu acredito. E aí o atleta, ele vai pagar um preço, que é um rim mais cansado. Assim como o pâncreas cansa, o rim também cansa, porque é o rim que vai ter que filtrar esse excesso de proteína que você dá para o seu corpo. E aí, para o atleta, tudo bem, eu aguento, né? Eu pago o preço para eu ter para eu trabalhar ali nesse limite da segurança, né? Igual a qualquer outro atleta. O atleta que ele vai competir numa ginástica olímpica, né? Ele vai pagar o preço, correr o risco de ter uma lesão para ele ganhar aquilo lá. Eu não sei se você está disposto a isso, se é isso que você quer para a sua vida. Eu imagino que não. Então, você pode conseguir a proteína para ter massa muscular, e isso é maravilhoso, porque os músculos, eles facilitam o trabalho da insulina.
O músculo, ele aumenta essa recepção, né? Ele facilita com que o açúcar saia do sangue e vá para o seu músculo, dá energia para o seu músculo. Ele vai transformar o açúcar em glicogênio, né? Que é o que a gente usa de energia no músculo. E aí ele vai fazer isso muito bonitinho. Ele vai dar mais glicogênio para o seu músculo, porque você está tranquilo, porque você está se alimentando de uma forma equilibrada, está se sentindo seguro. Seu metabolismo vai funcionar bonitinho, construindo massa muscular, queimando gordura e açúcar, construindo massa muscular, queimando gordura e açúcar, que é esse ciclo que eu chamo de ciclo natural da glicemia normal, tá? O estresse, ele também ajuda a degradar músculo, estresse, ansiedade. A ansiedade, ela faz isso também, ela pega, principalmente se você está em jejum, ou se você não está comendo carboidrato, se você, estou comendo muito mais proteína do que carboidrato, a famosa low carb. O que acontece? Quando você está com um nível muito baixo de carboidrato da alimentação, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai pegar os seus músculos, vai quebrar em pedacinhos, jogar lá para o fígado transformar isso em glicose, para jogar para o sangue. Então você perde massa muscular. Já está provado que a suplementação de whey protein durante a prática da atividade física não melhora o ganho de massa muscular. Sabe o que melhora o ganho de massa muscular? O consumo de carboidrato antes e durante o treino. Eu tenho assim, um problema também, entre aspas, além desse, né? Eu não comentei, porque esse aí também é um caso médico, então não. Assim, eu tenho esteatose, eu tenho gordura no fígado. Então, a minha dieta, assim, quando eu vou no nutricionista, eles não focam na parte da pré-diabetes nem na parte do esteatose. Porque eles não são médicos, então assim, talvez eles não tenham esse conhecimento global. Né? Então o que ele faz? Você quer ganhar massa, né? Você quer ganhar massa, você quer emagrecer, então eu vou te passar uma dieta para emagrecer. Mas eu tenho problema de carboidrato, por causa da esteatose, eu tenho problema também, eu não posso comer qualquer carboidrato, eu não posso comer carboidrato em excesso, eu tenho que ter uma dose diária de carboidrato por causa da esteatose e por causa da pré-diabetes também, né? Você também não pode ter um limite, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, eu tenho um limite de carboidrato para comer diariamente. Sim, eu posso te dizer uma coisa? A maioria das pessoas come mais do que precisa, tanto de carboidrato quanto de proteína, de gordura, porque as pessoas elas estão muito distraídas. Muita informação, excesso de trabalho. O maior índice foi encontrado um índice muito alto de pré-diabéticos em bancários, por exemplo. Foi feito um estudo com bancários e muitos estavam pré-diabéticos e diabéticos, por conta desse estresse, dessa preocupação. E aí o que acontece? Acaba comendo sem pensar e come mais do que precisa. Eu tenho certeza absoluta que se você comer prestando atenção nos sinais do seu corpo de saciedade, você vai comer muito menos e apenas o necessário sem prejudicar o seu fígado, o seu rim, o seu pâncreas. Porque na natureza, assim, tem placa de quantidade de comida para os animais comerem, passarinho comer, tem placa lá, né? E a gente se desconectou dessa percepção. As crianças fazem isso muito bem. Quando a criança não quer mais, quando a criança está satisfeita, ela fala, não quero mais. E aí o pai e a mãe, não, come mais, come tudo, raspa o prato. E aí, ao longo da nossa vida, a gente foi se perdendo cada vez mais dessa percepção de saciedade do nosso corpo, daquilo que nos faz bem ou não. Às vezes você dá para a criança um pão, por exemplo, ela não vai querer o pão naquele momento. E aí ela, não, tem que comer, né? É assim que acontece. E a gente precisa resgatar essa autopercepção, essa consciência de que, agora eu estou satisfeito. Na maioria das vezes a gente continua comendo até ver o fim do pacote, até ver o fim do prato, até raspar o prato. E o que eu percebo nos meus alunos e nas minhas alunas? Elas vão diminuindo cada vez mais a quantidade de comida, mas não é a quantidade de carboidrato, é a quantidade da refeição.
às vezes eu recebo, nossa, você come só isso. E tem hora que às vezes que eu acho que eu como muito, porque nossa, eu pus muito no meu prato. E se a gente tiver essa tranquilidade, se a gente fizer essa pausa antes de comer, você vai colocar menos comida no prato e você vai perceber que você vai se saciar com muito menos comida do que você tem comido. Há uns 15 anos atrás, eu fui numa consulta, eu falo isso até hoje, eu falo até para os nutricionistas. Fui no endocrinologista, porque há uns 15, 20 anos atrás não tinha esse boom de nutricionista, era mais difícil. Né? Hoje em dia tem plano de saúde, tudo que atende, então é mais fácil. Aí eu fui no endocrinologista, ele me falou exatamente isso. Ele falou, não vou te cortar nada, só reduz a quantidade de comida. Você pode comer a tua pizza semanal, né? Mas de vez assim, eu como, assim, em casa eu brinco, porque eu posso tartaruga ninja. Se me dá uma pizza, eu como a pizza quase toda. Aí, assim, então reduz. Eu comecei a comer uma ou duas fatias de pizza, comecei a diminuir a quantidade de arroz, de feijão. Assim, fiz o básico, consegui diminuir a quantidade de comida comendo tudo. Eu emagreci 10 quilos, foi que eu consegui perder mais peso. Então, assim, comi de tudo, não me privei de nada. Tá vendo? E aí, o que acontece quando você faz isso? O corpo, ele tem um poder de autorregulação muito grande. Ele mesmo vai removendo essa gordura do fígado. E ele mesmo aceita, assim, ele começa a não aceitar o excesso, ele começa a se satisfazer, que nem você falou, você fica satisfeito com pouco que você come. Exatamente. Então, o seu foco, ele deve ser nessa de ter mais atenção. Atenção. Imagina o piloto de um avião. Imagina o comandante de um avião. Ele não se distrai. Nós somos o comandante do nosso corpo. Imagina, né, que o nosso corpo é o avião. Nós somos o comandante do nosso corpo. O comandante, ele não se distrai. Ele tem atenção o tempo todo sobre o que está acontecendo, como é que está o tempo, como é que está, né, a rota, se está desviando da rota. E a gente hoje se distrai muito fácil. A gente se perde do corpo, né? A gente se perde do corpo. E aí a gente começa a absorver muito do externo, só que a gente se perde das informações que o nosso corpo nos dá, que o painel do nosso corpo nos dá. Né? Como o painel do avião, ele vai dando todas as informações para você. Você não precisa, né, buscar fora. E aí a gente precisa cada vez mais ter essa conexão, né? Eu não gosto de falar muito palavra difícil, porque às vezes parece coisa do além, não é? É mais você parar e prestar atenção, assim como uma criança faz naturalmente, e a gente às vezes não deixa ela fazer, ela seguir esse instinto, né, de não, eu estou satisfeita, não quero mais, e aí a gente vai deixando que os estímulos externos nos conduzam. Então é a gente resgatar esse comando mesmo. Você falou uma coisa importante aí no início, acho que foi no início, sobre celular, né? Até redes sociais, celular, trabalho. Ontem, por exemplo, eu sento aqui, eu estou sentado aqui, daqui a pouco eu vou começar a trabalhar. Quando eu desligar aqui, eu vou começar a trabalhar. Eu paro aqui, a minha esposa me chama, depois eu estou de home office, Eduardo, vem almoçar. Eu vou almoçar, aí não descanso, volto aqui, sento, começo a ver uma televisão aqui, mas aí volto a trabalhar, vou até 7, 8 horas da noite. Aí quando dá umas 4 horas eu me levanto, sem fome às vezes, me levanto, vou comer alguma coisa. Ontem eu me peguei, ontem eu ia dormir, tinha acabado de jantar, não, tinha jantado, aí minha esposa estava vendo o Big Brother, eu estava do lado dela, não sei o que, aí estava vendo o Big Brother com ela lá, não sei o que, nem vejo, mas estava vendo com ela lá. Aí eu fui, abri o negócio do armário, peguei um pacote de amendoim e comecei a comer amendoim. Eu tinha acabado, tinha meia hora que eu tinha jantado. É distração, percebe? É distração. Distração. Exatamente. Lembra disso, eu sou o comandante do meu avião, não posso me distrair. Exatamente. E é diferente da... É diferente de você ficar preocupado, de você ficar ansioso. Não, é tranquilidade mesmo, é calma, né? Eu falo que... Aí tem até uma palavra
que às vezes as pessoas confundem atenção, né, com... Ai, me fugiu a palavra. Fala que tem que ter atenção, não é você ficar preocupado, tenso, não é isso. É você estar consciente. E como que você faz isso? A respiração é uma forma muito poderosa de você recuperar a sua atenção. Então, quando você está lá, você estava assistindo Big Brother, né? Você foi para a cozinha, para e respira, né? Respira um pouquinho e conversa com você mesmo. O que eu vim fazer aqui? Eu estou com fome mesmo? O que eu estou querendo? O que eu estou buscando? Porque na maioria das vezes é uma falta de satisfação, né? Não estou satisfeito com alguma coisa, com o meu horário, com o que eu estou fazendo agora. E a comida, ele é a forma mais rápida da gente encontrar satisfação. A gente aprendeu, como eu falei, isso lá na infância. O jeito mais rápido de eu me acalmar, de eu me satisfazer, é comendo um doce, é comendo alguma coisa. Cara feia para mim é fome, né? Não sei se você já ouviu essa frase. Mas eu já ouvi. Cara feia para mim é fome. E aí, essa conexão com a comida em momentos de insatisfação é muito forte. Só que a gente pode desconstruir esse hábito e construir um novo hábito. E uma dica que eu te dou, Eduardo, é fazer uma lista de coisas que fazem você sentir satisfação, que você gosta de fazer, e deixar essa lista fácil para você, para quando você for para a cozinha, por exemplo, para pegar um pacote de bolacha ou de amendoim, você respirar, falar, peraí, deixa eu ver na minha lista o que eu posso fazer. E aí você vai substituindo essa satisfação pela comida por uma satisfação verdadeira. Porque a comida ela não vai te deixar satisfeito. Ela vai te deixar frustrado. Ela vai te deixar mais insatisfeito. Ela vai te deixar sentindo culpado. É uma satisfação imediata. A comida ela pode te proporcionar prazer. Mas não a felicidade que você está buscando, a tranquilidade que você está buscando. Isso você vai conseguir com outras coisas, né? Que é, de repente, fazer uma tarefa que você está adiando, de repente, ter uma conversa, né, com alguém especial. Eu não sei o que vai fazer parte da sua lista. Eu estou falando aqui o que faria parte da minha, né? Eu gosto muito de cuidar de jardim, eu gosto muito de ler livro. Então, quando eu sinto um incômodo de vazio, de insatisfação, que às vezes que poderia me levar a comer, eu vou buscar essa satisfação, esse preenchimento em outras coisas que me dão prazer, que me dão tranquilidade. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver atenta. É mais ou menos aquilo, assim, a satisfação da comida, você está assim, eu quero comer um hambúrguer. Isso acontece muito comigo, quero comer um hambúrguer. Aí vou na rua comer um hambúrguer. Quando eu acabo de comer um hambúrguer, não era. Não era isso que eu queria comer. Entra nesse negócio de satisfação, às vezes você quer comer alguma coisa achando que a comida vai satisfazer e você come. Sim, com certeza. Pega na comida, talvez. Com certeza. E é sempre se perguntar, eu tô com fome? Acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é essa. Eu tô com fome agora? E aí, você vê, a gente conversando aqui, né? Você foi tendo clareza, você falou, eu tinha acabado de jantar, né? Não era fome. E aí, esse amendoim, o problema não é porque é amendoim ou porque é bolacha, poderia ser qualquer alimento. Né? A questão é que você não tá com fome. E aí, às vezes a pessoa fala, eu vou comer um negócio salgado. Mas é salgado, é saudável. Não, mas é saudável, né? Eu poderia buscar lá, ao invés do amendoim, pegar um biscoito fit, um whey, né? Que é saudável. Pegar alguma coisa assim. Mas você não tá com fome, não importa, pode ser saudável. Você não tá precisando, o que vai acontecer? Mesmo que o alimento seja saudável, você vai engordar, porque você não tá precisando dessa energia. E aí você vai engordar, você vai ter resistência à insulina. Você vai sobrecarregar os seus órgãos, porque você vai dar um excesso de fibra, um excesso de proteína. Pode ser saudável o que for. E sobre o chocolate que você falou, né, do Linea lá, eu não sei a composição dele, mas se tiver adoçante, é melhor você consumir o
o chocolate normal do que qualquer outro chocolate do que o com adoçante, tá? E lembrar sempre da quantidade. Lembra lá o que seu endócrino falou para você daquela vez? A quantidade, ela é importante. De manhã eu acordo, por exemplo, o meu café, eu não consigo nada salgado. Você prefere o doce? Eu não consigo comer queijo, pão com queijo, alguma coisa, eu não consigo comer nada. Eu tenho que comer alguma coisa doce e beber alguma coisa. O que você bebe? Então, assim, você toma leite, suco, essas coisas? leite. Quando eu tomo achocolatado, eu tomo com. Esse achocolatado eu tomo com leite. Quando eu tomo whey, eu tomo com água. O whey eu tomo com água. Mas o whey eu tô nem tomando. Na verdade, eu comprei aqueles wheyzinho pronto, agora. Mas eu vi também ontem, eu vi um lá, que minha esposa comprou, eu estava vendo ontem da Parmalat, eu vi que aqui não tem whey nenhum, né? E tem tudo, só de whey só tem nome. Toma leite mesmo. Toma o leite mesmo, toma seu leite com chocolate, tranquilo. O leite, ele é proteína, tá? Então, a proteína já vai ajudar a não dar esse pico de açúcar no sangue. Só que uma informação importante também para você é que de manhã é o melhor horário para a gente dar essa carga de carboidrato para o nosso corpo, porque ele passou a noite inteira em jejum, e principalmente você que vai para academia depois, é o melhor horário para você comer a sua bolacha, o seu pão, tá? E sem preocupação, você pode comer tranquilo. Isso não quer dizer... Acho que eu estou jogando meu índice glicêmico lá para cima também, né? Não, mas o que acontece? Quando você está em jejum, o seu corpo, você vai comer esse açúcar, ele vai jogar isso para suas células, tá? E como eu falei, você vai tomar o leite, que é a proteína, que já vai dar essa amenizada no índice glicêmico, tá? E aí você vai treinar, o seu corpo ele vai utilizar esse glicogênio e vai continuar nesse ciclo natural, tá? E aí o seu corpo vai, a hora que você chegar do seu treino, você vai comer, aí sim fazer uma refeição mais completa, tá? De preferência mais completa, e o seu corpo ele vai trabalhar para recuperar essa massa muscular, recuperar o glicogênio, que é a energia do músculo, e a sua glicemia ela vai continuar estável. O que você tem que... O que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa se preocupar em consumir muita fibra no seu café da manhã, porque essa digestão ela pode ser um pouco mais rápida pela manhã, tá? O açúcar não vai ficar alto no seu sangue e o seu corpo, o melhor horário, o nosso corpo ele é programado mesmo para receber essa carga de energia nas primeiras horas do dia. Então você vai fazer essa digestão, vai nutrir o seu corpo de energia e essa energia ela vai ser gasta ao longo do dia, mantendo a sua glicemia normal. Então, o melhor momento, assim, para eu, se não digo errar, mas esse melhor momento para eu comer essas 2 bolachinhas com leite com achocolatado seria realmente no café da manhã, porque depois eu vou para... Café da manhã e pré-treino, com tranquilidade. Você vai ter desempenho melhor no seu treino também. Ótimo. Tá? E aí repensa o uso do whey. Não vejo necessidade para você, não. Eu vejo que o seu foco deve estar em fazer refeições mais completas, mais variadas. Então, eu não sei se você come de tudo, carne, peixe, frango, né? Enfim, atum, sardinha, esses peixes também que têm nutrientes diferentes do peixe de água doce, por exemplo. Mas, enfim, variar. A variedade, nosso corpo ele precisa de variedade. E quando você consome, como você tem refeições variadas, mais coloridas, você não precisa ficar preocupado quanto de cada coisa você está comendo, né? Se você está comendo o suficiente. As chances de você dar para o seu corpo todos os nutrientes que ele precisa são maiores. Então, olha para o teu prato, ele está colorido. E aí você repete isso sempre que possível no final de semana também. E traz
a liberdade do final de semana para o meio da semana também, né? Não cria essa separação. O seu corpo ele não tem essa separação. De final de semana eu funciono de um jeito e durante a semana eu funciono do outro. Não, o seu corpo ele vai funcionar sempre do mesmo jeito. Qual que é o problema de você chutar o pau da barraca no final de semana e comer tudo à vontade, fazer do dia do lixo, né, ou comer demais? É que o seu corpo ele vai ficar confuso. E aí, durante a semana, ele faz restrição. Quando você exagera no final de semana, o seu corpo ele vai procurar guardar tudo que ele pode para ele se preparar para essa restrição durante a semana. Era assim que funcionava lá no tempo das cavernas, né? Ele fazia isso. Então, ele sabe fazer isso muito bem. Se você contribuir com isso, né, com essa... eu tenho a restrição e quando eu como, ele vai tentar guardar tudo. Tá? Se você fizer isso de uma forma sem necessidade, que hoje você está inseguro, você está na sua casa, você não está no meio da floresta como estava antigamente. Então, você não pode criar essa confusão para o seu corpo, porque senão ele vai achar que durante a semana você está no meio da floresta, né? E aí, quando chegar no final de semana e você comer, ele vai procurar guardar tudo que ele pode, isso vai te engordar, né? Vai sobrecarregar os seus órgãos. A gente tem que procurar dar uma estabilidade para o corpo. Ele está sempre buscando essa estabilidade, então vamos ajudar ele, né? Dando essa tranquilidade, comendo menos, comendo mais variado e se permitindo. Lembra que sempre que a permissão ela vai te dar esse sentimento de segurança. E se você está seguro, se você está se sentindo seguro, o seu corpo ele vai, o seu metabolismo vai funcionar como ele nasceu para funcionar. O ciclo natural lá para a glicemia normal vai funcionar redondinho. Senão ele vai ficar fazendo assim, ó. Ao invés de ele funcionar numa estabilidade, ele vai funcionar assim, que nem montanha-russa. E aí aqui, nesses picos, é onde você sobrecarrega os seus órgãos e vai levando eles à falência. É isso aqui que a gente tem que buscar. E nisso daqui você pode ter doce, você pode ter carboidrato, você pode ter todos os alimentos, né, fazendo parte da sua rotina de uma forma tranquila. E aí você precisa acreditar nisso, você precisa pôr em prática isso, senão não funciona. Por onde você vai começar? Não, assim, eu tô, assim, o problema, assim, pelo que eu vi, são os meus finais de semana, né? Porque assim, durante a semana, o equilíbrio está bem feito. Por exemplo, hoje, quarta-feira, é dia de futebol. Eu tinha uma refeição aqui em casa, eu cortei. E eu e meus filhos, né? Por exemplo, hoje a gente janta. Quarta-feira à noite era o dia do lixo também. Foi o dia da pizza, o dia de ver o futebol, Coca-Cola, não sei o que, eu cortei. Hoje em dia, de segunda a sexta, a gente está levando normal com almoço e janta. Assim, sexta-feira, às vezes, leva uma exceção, faz um lanche, mas um lanche também saudável. A gente não pede fast food nenhum. É um pão, no máximo, um pão com queijo. No máximo, porque a gente também eu cortei, mas no máximo que às vezes eu abro uma exceção, é um presunto. Né? Que também cortei o presunto também, mas às vezes, uma vez em 3 meses, uma vez em 4 meses eu compro até um pouco de presunto para comer com pão, mas isso aí também eu cortei, eu aboli. Mas estou dizendo aqui para ser sério que ainda tem uns casos específicos assim, mas eu acho melhor do que pedir uma pizza, um fast food mais... Não, só ressaltar um negocinho sobre essa questão, do que é saudável, do que não é, né? Se você comer, porque você comer esse presunto todos os dias, geralmente, sei lá, um lanche, dá para se fazer um lanche com 1, 2 fatias de presunto. Você acredita de verdade que isso ia fazer mal para você? Eu acho, no meu desconhecimento, eu acho que faria mal na recorrência. Dificilmente. Não, daqui a 10, 15 anos, se eu comer presunto diariamente, talvez me fizesse mal. O seu corpo ele lida bem com isso, viu? O seu fígado ele faz um bom trabalho e se você não der um excesso de quantidade, você não precisa cortar nada. O que eu quero tirar de você, Eduardo, de quem mais estiver assistindo aqui, esse medo, né, dos alimentos. Se você
quando você olha para toda a sua refeição, todas as suas refeições, todo o seu dia, quando você olha para a sua semana toda, existe um equilíbrio. Então, mesmo que ali dentro da sua semana, do seu dia, você tenha frutas, verduras, legumes, carboidrato, né? Alimentos menos processados, é a sua maior parte de alimentos menos processados, alimentos menos industrializados, é o desembalar menos. Você ter um presunto ali 2, 3 vezes na semana e você comer com atenção, não vai te fazer mal. Pode ser presunto, pode ser pizza, pode ser lanche. Aí se você comer o mesmo lanche todos os dias, né, ou a maior parte dos dias, 4, 5 vezes na semana, sim, pode fazer mal. E uma dica que eu dou é que, normalmente, quando a pessoa ela come pizza com muita frequência, ou lanche com muita frequência, ela acaba diminuindo o consumo de verduras, legumes e frutas. Então, você pode manter a pizza, o lanche na sua rotina, sem medo, sem culpa. E pode ser o lanche que você gosta mesmo. Sei lá, que seja um X-Bacon. Só que o X-Bacon, ele tem bastante gordura. Se você comer devagar, talvez você não consiga comer o lanche inteiro, que é o que a gente faz. Corta metade do lanche, come metade primeiro e junto com esse lanche, lava umas folhinhas de alface, uma rúcula, pica um tomate, faz uma saladinha junto. E aí você saboreia o lanche, saboreia a sua salada, tempera a sua salada do jeito que você gosta mais. Mas se você tiver isso na sua semana, né, de uma forma equilibrada, você pode comer o lanche, a pizza, sem culpa. Às vezes a gente pede, eu já saí da linha, né, de quarta-feira é o dia do lixo, eu como um lanche. Não encara o lanche como um lixo. Não encara a pizza como um lixo. É comida. Ela só é mais incrementada, ela tem mais gordura para deixar mais saborosa. Mas se ela tem mais gordura, você vai comer menos, porque a sua saciedade ela vem mais rápido. Se você estiver atento, você vai comer menos. Então eu quero que eu quero que acabe na vida de vocês, na sua vida, esse medo de comer aquilo que você gosta. Porque se você tiver na sua composição do seu dia, da sua semana, uma variedade de nutrientes, se as suas refeições, almoço, janta, são coloridos e tem lá verde, principalmente almoço e janta, tiver verde e você comer com atenção, o seu corpo ele vai funcionar bem. O que acontece é que as pessoas estão completamente descompensadas, assim. Um dia come só salada, no outro dia come só pizza. Eu já peguei, assim, muitos casos que a pessoa come 4, 5, 6 pedaços de pizza sem necessidade. Será que você não ficaria satisfeito com 2, 3 pedaços de pizza no máximo, sendo homem, né? A mulher geralmente ela precisa de uma quantidade de calorias menor. O homem tem um gasto calórico maior, né? Vai ter essa flexibilidade maior de quantidade. Mas será que precisaria de 4, 5 pedaços? Quantos pedaços de pizza você come sem pensar assim, tranquilamente? Dependendo do pedaço, mas eu acho que os 5, 6. Pessoal, só não como mais às vezes, porque hoje em dia também tem dois filhos, né? Então a pizza acaba mais rápido, né? Mas Antigamente eu comia uma pizza grande, às vezes, para mim e para minha esposa. Depois que nasceu os filhos, tem que ter 2 gigantes. Né? Às vezes até sobra, tá? Às vezes até sobra, eles comem no dia seguinte, mas às vezes sim, realmente, quando tem pizza assim, eu às vezes me cedo. Faz esse teste, depois você volta a me contar aqui. Tá ótimo. Se você pedir uma pizza com 2 sabores, ou 4 pizzas de 4 sabores, né? Geralmente a gente pede meio a meio, né? Não sei como que é aí. Apesar de que com 2 filhos, geralmente é uma de cada. Mas o que você faz? Você pega pega meia fatia de um sabor,
Aí você pega meia fatia do outro sabor e vai comendo de meia em meia fatia. Talvez, ó, juro pra você, talvez você coma 5 meias fatias e você fique satisfeito. Você já pensou em quanto de gordura e calorias a menos você vai consumir? É gritante. E você sabe que a gente precisa de uma redução pequena por dia para emagrecer, para regular o corpo. Só que as pessoas costumam ir do 8 ao 80, né? Um dia corta, um dia exagera. Um dia corta, um dia exagera. E aí fica nesse zigue-zague que eu falei para você. Já fiz um teste até na academia, quando eu vou para academia de manhã. O primeiro lance da escada, estrategicamente, tem uma balança. Então, me pesa ali geralmente segunda e sexta. Eu vejo, apesar que falam que você está inchado, né, que na segunda-feira você está inchado com excesso do final de semana, não sei nem se é gordura isso, mas assim, eu saí já com tantos quilos na sexta e voltei na segunda com 3 ponteiros a mais, com 3 quilos a mais. Então, 1 quilo são 7.000 calorias. De segunda a sexta, você ganha, né? Vamos fazer uma conta simples aqui. Um pedaço de pizza bem recheado, vai ter entre 300 e 400 calorias. Sentimento de culpa. Não é para você sentir culpa, é para você fazer conta conscientemente. Para a hora que você for comer, você falar, poxa, será que eu não me satisfaço? Se você comer devagar, mastigar bem, curtir mesmo, não é para você sentir culpa, é para você curtir e perceber a sua satisfação. Geralmente a gente come com culpa, porque vai chegar na segunda-feira, a balança vai ter subido. Então você já chega no final de semana com culpa de tudo que você vai comer. Porque você já está aí, né? A sua mente já está preparada para a guerra do final da segunda-feira, né? Você vai chegar lá, a balança vai estar alta. Então você já vai para o final de semana se sentindo culpado já. Né? E aí o que acontece? Para aliviar essa culpa, você acaba comendo mais. Tipo, segunda-feira eu volto para a dieta, né? Não, pior quando chega na segunda não vai para academia, né? Segunda-feira eu vou para academia com meu esposo, né? Tô arrastando ele, porque a gente fica em casa, a gente poderia fazer em casa. Eu acredito muito no exercício em casa, eu faço muita frequência de exercício em casa. Mas aí a gente sai, até para sair um pouco de casa, porque a gente trabalha muito de casa também. E aí a gente falou, vamos para academia, né? Meu esposo chama Eduardo também. Eu falei, vamos para academia. E aí a gente foi numa segunda-feira, primeira vez que eu levei ele nessa academia que a gente está indo agora. E meu esposo não gosta de muito barulho, ele não gosta de coisa lotada. Tava lotado segunda-feira. Nossa, falei, gente, o que eu vim fazer aqui na segunda-feira? Então agora a gente vai na academia de quarta e sexta. Porque são os dias mais vazios da academia, né? Quarta e sexta, a pessoa já vazou, já tá no final de semana, já entrou na... Cedo realmente por causa disso, que é um lugar mais vazio. Por exemplo, eu vou antes das 7. Quando dá 7h30, por exemplo, eu saí de lá hoje, 15 para as 8, já estava cheio. Então é a hora que eu estou vindo embora, é que está começando a encher, eu estou vindo embora. Assim vai eu e minha esposa também. A gente vai, um arrasta o outro, porque se for sozinho a gente não vai também não. Isso é bom, legal. Mas é isso, Eduardo, é você buscar esse equilíbrio para a semana toda, né? Então se permitir durante a semana e no final de semana ter essa consciência maior, esse nível de atenção maior com a sua alimentação. E com a atividade física também, por que não, né? Fazer uma caminhada, uma atividade descontraída aí no final de semana, levar a criançada para pedalar, para caminhar num parque, enfim. É se movimentar. A prevenção do pré-diabetes, a prevenção do diabetes, um dos pilares é o menos tempo sentado. Você não precisa fazer nada assim, né, de muito especial. Mas se a gente pensar na nossa vida inteira, né, que a gente tenha, sei lá, 20, 30, 40 anos para frente ainda, que a medicina ela vai fazer, a gente vai viver mais, né? Mas o sistema quer que a gente viva mais tempo doente, consumindo produtos especiais, consumindo medicamento, né? E a gente tem que se ligar e estar atento que não precisa ser assim.
né? A gente quer viver mais e melhor, mais com qualidade de vida, com independência, né? Com prazer. Então, dá esse equilíbrio para a sua vida toda, para que você viva aí os próximos anos sem privações, sem medo, sem inseguranças, ou sem tantas inseguranças, né? E tanto faz se é segunda, se é domingo, se é terça, o corpo seu, ele funciona da mesma maneira. Então, de final de semana, dá uma saladinha para ele, tá no almoço, no jantar de preferência. Quando for pedir pizza, pede sempre uma pizza que tenha... Hoje as pizzas tá uma maravilha. Tem pizza de abobrinha, tem pizza de brócolis, tem pizza de... que mais? Sei lá, deve ter de rúcula, né? Então... Porque minha esposa é mais obediente, ela é mais atenta, vou usar essa palavra, minha esposa é mais atenta, então ela se cuida mais, come menos, come mais controladamente, vamos dizer assim, come mais atentamente, né, vamos dizer assim. Viva a mulher! É dia de hoje, é dia de hoje. Dia de hoje não, sempre, né? Sempre. E aí? E aí ela pede a pizza de abobrinha? Não pede porque antes não pede, porque ninguém pede, eu não vou pedir para ela, mas ela pede uma pizza fit, vamos ver algum lugar que tem uma massa, até agora tem massa de batata doce, massa de não sei o que, massa de não sei o que, aí pede. Só que a gente acaba sendo vencida pela maioria, né? E aí entra mais um alerta aí, cuidado com essas massas, que é massa especial, né? Não faz mal, é massa saudável. E aí acaba exagerando na quantidade. E aquilo que eu falei, pode ser saudável o que for. Se você exagerar na pizza saudável à noite, você vai ter problema. Não, mas aqui no Rio, eu não sei aí, não sei se é de São Paulo, né? Sou. Aqui no Rio, não sei aqui, mas aqui no Rio, por exemplo, essas pizzas saudáveis, ela não tem nem grande, elas são tudo menores também, né? São até menores do tamanho. Tudo brotinho, aqui a gente chama de pizza brotinho, não sei como é que é. É disso mesmo, né? Aí você, por ser saudável, não adianta você fazer uma pizza saudável de 40 exagerar. Mas não adianta, aí você perde o foco, né? Porque até saudável, em excesso deixa de ser saudável, né? Se você for na pizzaria, né, tenta pedir sempre uma pizza com verdinho, tá? Porque a fibra vai ajudar nessa manutenção da glicemia. Então, do meio do dia para frente, Eduardo, bota de regra aí, sempre ter verdura, tá? Sempre ter fibra. Porque ela falava, inclusive, você pode comer seu pão de tarde, mas você pega um pão, não sei o que, bota manteiga, bota não sei o que, se você for botar dando pão, coloca uma folha de alface no pão. A mesma coisa para o lanche, né? A mesma coisa para o lanche. Pede sempre um lanche com uma salada, né, se você for em algum lugar. Mas se você estiver em casa, tenha sempre uma salada. Então, se você vai comer em casa, você vai pedir em casa, eu sempre faço uma salada junto. Eu faço uma salada de pepino, tomate, chicória, alface, o que tiver, né? Procuro variar. Tomate geralmente vem na pizza, mas faça esse exercício em casa, né? Tenha esse cuidado, porque você vai demorar 5 minutos a mais para jantar, talvez para você preparar isso, 5, 10 minutos, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, você vai poder curtir o seu lanche, a sua pizza com tranquilidade, vai manter a sua glicemia normal e vai facilitar aí o seu corpo, né? De fazer o trabalho dele. Ok, Gina. Te ajudei, Eduardo, te tranquilizei, te ajudei. Não, tranquilizou principalmente. Uma palavra que você utilizou bastante, que me chamou bastante atenção, que me chamou bastante atenção, né? Ter mais atenção no dia, né? Principalmente nesses momentos aí, ver quando você ouve sempre falar, né? Você sempre ouviu falar, você vai comer, diferenciar se é fome ou se é impulso. Se realmente é fome ou se é impulso. No meu caso é impulso. Eu sei que impulso eu sou muito ansioso,
É como eu te falei, eu acordei hoje, tem jogo do Flamengo hoje, ainda pensei, pô, eu comi o amendoim ontem, o amendoim que era para comer hoje, na hora do jogo do Flamengo eu comi ontem. E agora, vou comer o que é na hora do jogo do Flamengo, que vai ser 10 horas da noite, 9h30 da noite. Agora estou pensando no jogo do Flamengo 9h30 da noite. Mas eu pensei também, não vou comprar nada, vou viver, vou jantar e vou. Eu também não posso ficar refém disso, né? Eu tenho que me manter forte e ter atenção, porque senão não vou comer nada. Eu vou comer, vou jantar É normalmente isso. e vou comer o amendoim depois. Né? E vou viver. Você pode focar nisso, viu, Eduardo? Nesse exercício da atenção. Vai fazer muita diferença e eu acredito que vai baixar a sua glicemia e você vai se livrar aí dos medicamentos, viu? Tomara. Tomara. Depois você volta para me contar, tá bom? Tá bom. Muito bom, Eduardo. Muito obrigada. Parabéns aí para sua esposa, viu? Obrigado. Manda um abração para ela. Tá bom? E se precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem. Ótimo. Obrigadão, Gil. Continua aqui com a gente. Tá, Tchau, ok. tchau. Tchau. Bom, esse foi o Consulta com a Gi de hoje. Bastante informação aí com o Eduardo. E eu espero que tenha te ajudado também. Tá? Não deixe de mandar a sua dúvida, não deixe de participar no próximo Consulta com a Gi. Super beijo e até mais.